Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou contar como eu passei em primeiro lugar no PAS 2025 com 9,5 na redação. Em primeiro lugar, queria explicar por que eu fiz vestibular, já que eu sou professora, Professora de língua portuguesa de redação, como vocês sabem, e já trabalho, Já sou formada. Então, por que eu fiz vestibular? Justamente por isso, Porque já faz muito tempo desde que eu fiz o vestibular, passei em 2007 no último vestibular tradicional da UFMA e eu queria ter uma experiência parecida com a dos meus alunos. Então eu fui e apliquei o mesmo método que eu ensinava para eles, para ver se eu ia tirar uma boa nota e conseguir passar, Então, escolhi o curso de filosofia, que é um curso que eu gosto muito, e essa foi a minha média final, aí pelo Sistema Universal de Vagas, 658. Então, na prova objetiva, eu tive 37 acertos de 60 e a minha nota era 622,97. Então, para subir para aquele valor, na verdade, ela vai subir para 710, teve a ver com a produção textual, que ficou com a nota de 9,5. E aí vem os critérios, para avaliação da produção textual. Eu atingi a nota máxima em todos, menos na coerência dos argumentos, Perdi aqui meio ponto, vou já mostrar para vocês aonde eu acho que foi. Mas atendimento ao tema proposto ganhou 2 pontos, coesão entre as partes do texto também, atendimento ao tipo de texto proposto e domínio do padrão culto escrito da língua. Assim, agora que dá para entender direito, A nota de desempenho nas questões objetivas de múltipla escolha foi aquele 622, a nota de desempenho na produção textual foi 710 e a média final ficou 658. Aí eu fui classificada em primeiro lugar no primeiro semestre para o curso de filosofia. Inclusive, agradeço a coordenação do curso que me enviou um e-mail muito bonitinho, me perguntando se eu iria cursar, Mas infelizmente eu não pude cursar. Então, sem mais delongas, vamos para o texto em si, Antes de ler o texto com vocês, só mais uma coisinha, tenho que dizer qual era o tema em si, A frase que eles colocaram. Justiça social, uma condição da trajetória humana ou uma viagem em vão? Então, você tinha que responder essa pergunta se posicionando, entre essas duas possibilidades. É claro que você não ia dizer que era uma viagem em vão, muito provavelmente. Então, no título, eu coloquei a luta constante para que todos vivam como irmãos, parafraseando a ideia de justiça social. Que, diga-se de passagem, não é uma ideia, um tema de que eu tenha muita leitura. Então, até aproveito essa redação para mostrar para vocês como fazer um texto sem ter tanto repertório sobre o tema. Eu comecei utilizando uma citação da própria obra da qual eles tiraram esse tema, Na obra Romanceiro da Inconfidência, Cecília Meirelles escreveu: liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Então, depois da citação, eu vou fazer o paralelo entre a ficção e a realidade. Nota-se no discurso ficcional da poetisa um paralelo com uma condição real da humanidade, o anseio pela liberdade, que só pode ser concretizado pela justiça social. Daí vem uma mini conclusão, que já vai mostrar do que eu vou falar no texto. Assim, urge refletir sobre a necessidade essencial de relações humanas mais justas, constante na história.
Liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. No desenvolvimento 1, eu procurei fazer igual eu ensino em sala de aula, né? Começando com preliminarmente, é preciso considerar que, e aí eu tirei uma ideia de uma questão da prova, porque eu não tinha muito repertório sobre justiça social. Então eu disse: o sujeito só se realiza completamente por meio da solidariedade, pois aí vem um pensamento meu, né? Não é moralmente possível viver bem convivendo com o sofrimento do semelhante. Segundo um conceito da filosofia africana chamado Ubuntu e traduzido como o que é comum a todas as pessoas, isso aí eu tirei da questão da prova e eu tinha ouvido no rádio nesse dia, por coincidência. A felicidade de todos é necessária a de cada um, pois usufruir de algo sozinho não é tão satisfatório quanto dividir. A acumulação egoísta e o foco no benefício pessoal, por outro lado, geram insatisfação e violência. A exemplo da ambição pelo ouro em Minas Gerais, que culminou em traições e mortes cruéis na repressão à Inconfidência. Então eu quis trazer aqui o contexto da obra, né, do Romanceiro da Inconfidência e fazer um contraste, né, entre a ideia de solidariedade e a acumulação egoísta. Então é um parágrafo que se estruturou dessa forma, por contraste. Passando para o desenvolvimento 2, foi utilizado o conectivo AD+, e a expressão verifica-se que, né, e aí eu inseri: a busca pela equidade social, embora reprimida, não é inócua, pois gera resultados positivos no decorrer do tempo. Então aí eu quis reforçar a ideia de que é uma condição da trajetória humana, né, como dizia o tema. Só que talvez eu não tenha sido tão feliz na minha formulação, até porque eu tinha escrito de um jeito no rascunho e na hora de passar limpo o espaço foi pouco, né? E eu acho que foi aí que eu perdi meio ponto. Ó, eu disse assim: exemplo disso são os avanços na luta contra o racismo, haja vista a notória diferença entre a situação atual brasileira, na qual aumenta a ocupação de vagas nas universidades e nos postos de trabalho por pessoas negras, e aquela representada por Aloysio de Azevedo em Casa de Pensão, do século XIX, em que personagens negros, como Sabino, eram explorados como escravos. Então, talvez sou incoerente, porque é como se eu dissesse que a situação atual tá boa, né? A gente sabe que ainda não tá boa. Eu só quis dizer que estava melhor do que aquela da época de Casa de Pensão, que foi a outra obra que foi pedida, né, de leitura obrigatória. Mas talvez a formulação não tenha sido das mais felizes. Pelo menos a estrutura aí vocês salvam, tá? Que é o uso do ademais, e aí trouxe um exemplo, né, da realidade, mesmo sem citar dados, né? E mais um repertório de obra literária. E para concluir, utilizei o portanto, né, o elemento bem simples mesmo, e a expressão conclui-se que a justiça social, retomando o tema sempre, né? Enquanto anseio inerente aos seres humanos, é uma busca permanente. Então, aqui eu estou respondendo claramente a pergunta, né? Isso é bem importante de se fazer. Na qual se equilibram com dificuldade os interesses econômicos e o bem-estar das comunidades. Logo, esse ideal só poderá se concretizar quando o aspecto humano comum se sobrepuser ao lucro, ao individualismo, através da oferta igualitária de condições efetivas de desenvolvimento às pessoas. Então, essa que é a grande diferença
da redação do PAS para a redação do Enem. Eu fiz aí um pequeno resumo do que eu disse antes e uma solução, né? Mas é uma solução um pouco vaga, um pouco utópica, né? Eu não entro exatamente em como eu vou fazer isso. Dessa forma, haverá liberdade para que todos possam alcançar seus objetivos e viver dignamente, tá? Só uma conclusão a mais que resume tudo, né? Então, pessoal, essa foi a redação, tá? Eu vou fazer novamente o PAS, vamos ver se agora o 10 vem. E agora se preparar, então, para a edição de 2026, né? Essas são as 3 leituras obrigatórias de agora, muito boas por sinal, e eu espero conseguir gravar vídeos aqui para o canal sobre cada uma delas, tá? Então acompanhe aí esses dias antes da prova, que virão novidades, se Deus quiser, tá bom? Então, se esse vídeo foi útil para você, me ajude aqui. Esse canal não é monetizado, tá? Não quero te vender nada. Eu simplesmente quero que a informação chegue para as pessoas. Então, curta, compartilhe, ative o sininho das notificações e me siga lá no Instagram também, prof.renata.ribeiro. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.